de acordo com o meu plano alimentar também. Então aqui já ia me esquecendo da minha creatina. E ficou. Vê se não dá vontade de... Vamos começar o dia escolhendo o look de treino, que assim eu não tenho muita desculpa depois pra ir treinar. Então eu tô pensando em colocar hoje esse top aqui. Faz muito tempo que eu não uso ele. Ele é da Shein, bem bonito. E ele é todo trançado nas costas. Porém, eu tenho o conjunto dele, mas eu não gosto porque é aquele short que levanta o bumbum. Então acho que eu vou colocar o meu short branco que tá aqui. Que eu acho que vai ficar uma combinação bem bacana, o branco com o azul. Então vamos vestir, que é para não ter desculpa depois, para não ir treinar. Agora sim, oficialmente, bem-vindas a mais um vlog aqui do canal, amigas. Já vesti aqui o meu lookinho, vou fazer agora o meu skincare. E uma das coisas que eu sempre comento é que vestir a roupa do treino assim que levanto faz muita diferença para eu continuar mantendo a minha rotina de hábitos saudáveis. E é isso que eu vim mostrar nesse vlog aqui para vocês. Amigas, a gente sempre tenta, né, dar aquela fugidinha do treino. O nosso cérebro, ele sempre tenta ir pro lado contrário, ir pro lado mais confortável. Porque, de fato, é realmente desconfortável pra gente se movimentar, né? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele quer ficar mais quietinho, mais tranquilo. Até mesmo porque é bom, né? Digamos assim. Mas aquela... endorfina pós-treino, ela é muito melhor ainda. Então, para eu não fugir do treino, como eu sei que eu vou treinar hoje e eu tenho o horário certinho que eu vou hoje treinar no meu horário do intervalo do trabalho, então eu já coloco o treino, a roupa do treino, porque assim eu já fico pronta e automaticamente o meu cérebro ele não tenta fugir. Eu sei disso porque antes eu não me vestia, né, assim que eu acordava para ir treinar, e aí depois eu procrastinava o horário do treino, então eu ficava empurrando o treino, e aí chegava às vezes à noite e eu não queria ir treinar porque a academia estava lotada, ou então porque é perigoso, né, sair à noite sozinha, às vezes meu marido já tinha treinado, então eu sempre faço isso para não fugir do treino. Claro que tem momentos, às vezes, tem dias que não dá, né, eu tenho algum compromisso, eu visto a outra roupa normal e tá tudo certo. Mas na maioria dos dias eu tento fazer isso, que é pra não fugir do treino, principalmente quando é treinos de musculação, que eu vou treinar mais pesado, como é o caso de hoje. Quando é crossfit, é bem difícil fazer isso, de querer fugir do treino, porque eu amo treinar crossfit. Mas na musculação acaba acontecendo isso, então já acordo, já coloco o lookinho do treino e já fico prontinha pra ir treinar no horário correto. E eu vou fazer agora o meu skincare matinal. Aí eu vou usar esse hidratante aqui da Panvel, que ele é maravilhoso pra minha pele. E vou usar também este protetor aqui solar da Salve. E esse é o meu skincare sempre da manhã. É claro que eu já lavei meu rosto com sabonete da Vichy, tá ali no banheiro. E eu não vou pegar ele agora pra mostrar pra vocês, mas eu sempre lavo o rosto com um sabonete facial. E aí depois eu venho com hidratante e com protetor solar. Mas voltando à questão sobre a rotina de hábitos saudáveis e colocar a roupa do treino assim que acordar, amigas, isso vai depender de como que é a sua rotina, né? Quando eu trabalhava fora, não trabalhava home office, não tinha como eu fazer isso. Mas eu priorizava o meu treino, era sempre de manhã, na primeira hora do dia. Então, assim, não tinha como eu fugir do treino também. Então eu já me arrumava, acordava de manhã, já me arrumava pra ir treinar. E não pensava muito, só ia, pegava as mochilas, né, que eu ia com muitas mochilas naquela época, e ia. Então eu não tinha muito assim como fugir do treino naquela época do CLT presencial também. Agora eu também sou CLT, mas eu sou CLT home office. Café da manhã pronto. Meu marido fez pra mim um pão com ovo.
todo esse meu café da manhã aqui, ele tá no meu plano alimentar. Então, aqui tem 100 gramas de uva, um pão com requeijão, 2 ovos, e a gente sempre tempera com sal e páprica. E um café com leite também para acompanhar. Estamos indo levar agora o seu Betinho para ir passar o dia dele na creche. Tô aqui no meu ambiente de trabalho já, no meu trabalho CLT. Eu trabalho home office, né, amigas? Eu acho que quem me acompanha aqui já sabe. Então, tô aqui, né, trabalhando, colocando as minhas demandas em dia. E queria comentar com vocês que uma das coisas que eu sempre faço para conseguir manter a minha constância com relação à água é ter uma garrafinha de água do meu lado enquanto eu tô trabalhando. Então, eu gosto de deixar essa aqui, que ela é bem grandona. Eu nem sei quanto que cabe aqui dentro, mas eu acho que é 1 litro e alguma coisinha. Não sei, posso estar errada também. Mas eu sempre deixo uma garrafinha aqui do lado, porque assim eu consigo controlar o quanto eu vou bebendo. Então, além de ter a garrafinha do treino, que eu deixo também sempre garrafinhas em ambientes separados, porque daí assim, quando eu troco de ambiente, eu olho para a garrafinha e lembro que já tem que beber também. Então eu sempre deixo esta aqui no escritório, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né? Afinal de contas, eu trabalho aí minhas 8 horas por dia, eu fico sentada aqui. E deixo também a minha garrafinha, que é a mesma que eu uso pro treino, lá na cozinha. E aí quando eu vou almoçar, quando eu fazer as minhas refeições ou as minhas pausas do trabalho, eu vou pra cozinha e já aproveito e bebo água também. Então fica a dica, amigas, usem sempre uma garrafinha do lado de vocês. Inclusive, quando eu trabalhava presencial, eu sempre levava também uma garrafinha dentro da mochila. E eu tinha também uma garrafinha no meu escritório. Então, se você trabalha fora, fica a dica, né? Na bolsa eu levava uma garrafinha pequena, que é pra não carregar muito peso mesmo. Mas no trabalho eu tinha uma garrafinha na minha mesa. Então eu deixava sempre uma garrafa por lá, porque assim a gente vai bebendo, consumindo mais água, porque se a gente for lembrar de encher um copo de água para tomar, a gente vai esquecer e não vai consumir a quantidade de águas necessárias para o nosso dia e que o nosso corpo necessita. Então, além da alimentação, do treino e de ter um bom sono também, porque o sono também é extremamente importante, não adianta a gente negligenciar. Eu sei que às vezes é muito difícil, principalmente para quem tem muitas demandas, de consumir, de conseguir dormir aquela quantidade ideal. Mas o sono é muito importante também. Então, além disso, são vários elementos, né, para compor a nossa saúde e a nossa rotina de hábitos saudáveis, né, que é alimentação, treino. Alimentação eu diria que é 80%, amigas. Alimentação, treino, sono e beber bastante água. Aí tem outros elementos que a gente tem que ir cuidando também, né? Saúde mental, relacionamento, vários outros pratinhos, né, que a gente vai equilibrando para realmente ter uma rotina de hábitos saudáveis. Mas como nem tudo são flores, amigas, tem uma coisa que eu faço muito que não é saudável, que é beber muito café. E assim, não é querendo dizer que o café não é saudável, é maravilhoso tomar café, né? Eu amo. A questão é a quantidade de café que eu tomo por dia. Eu tomo muito café. Eu já tomei uma xícara, agora vou tomar outra e não vai ser a minha última do dia. Isso eu sei, tenho certeza. Então assim, é uma das coisas que eu poderia melhorar, mas como eu trabalho o dia inteiro aqui na frente do computador, ainda tem muita coisa pra fazer, sempre tem aqueles estresses rolando, então ao invés de ficar aqui o dia inteiro, né, comendo ou fazendo outras coisas, aí eu acabo negligenciando na parte do café. Inclusive, às vezes até tomo café em horário que não deveria mais tomar. Porém, eu sei que é algo que não atrapalha o meu sono e não atrapalha também a minha concentração. Então é sempre importante a gente avaliar se aquilo tá atrapalhando a gente ou não, para parar com aquele hábito ruim, né? O café é um hábito que eu tenho, não é um hábito extremamente saudável porque é muito consumo, mas ao mesmo tempo eu sei que é um hábito que não me atrapalha tanto, como por exemplo comer doce, que era um hábito que me atrapalhava muito e que foi uma coisa que eu fui melhorando, né, com a ajuda do meu nutricionista, enfim, com vários hábitos que eu fui mudando também ao longo desse tempo, né, mantendo uma rotina saudável. Agora chega de papo, né, porque eu preciso me concentrar para resolver as minhas coisas aqui do trabalho. Então eu venho conversar com vocês no horário do meu intervalo, que é o horário em que eu vou fazer o meu treino. E hoje eu vou fazer um treino de glúteo, então vai ser um treino um pouco mais demorado, que exige um pouco mais de concentração, porque é um treino, né, que eu pego cargas bem pesadas. Então
Por isso que eu já tomei um café da manhã bem reforçado ali. O meu café da manhã foi conversado com o meu nutricionista justamente porque é os horários, né, que eu treino, então passei exatamente para ele ali como que é a minha rotina de treinos, como que é a minha rotina de trabalho também. E aí ele conseguiu alinhar um café da manhã, o meu almoço também, enfim, todas as refeições de acordo com a minha rotina. Então por isso que às vezes é importante a ajuda de um profissional para a gente saber exatamente o que a gente está fazendo de errado ou não. Treinão de hoje entregue, amigas, de volta pra casa. Eu voltei com tanta fome depois do treino que eu simplesmente ia esquecer de mostrar o meu almoço pra vocês. Montei meu prato aqui então de acordo com o meu plano alimentar. Temos aqui 100 gramas de macarrão. Eu esqueci de descongelar o feijão, então por isso que está sem feijão hoje. E tem frango, um pedacinho de peixe que sobrou ontem do jantar, então coloquei aqui pra complementar. 120 de frango ou peixe. E aí eu coloquei um pouquinho de cada, né? Deu 120 no total. E aí aqui tem salada, metade do prato de salada e metade, né, amigas, de proteína e carbo. Então aqui tem alface, rúcula, tomate, e aí eu temperei com sal e um fiozinho de azeite. Aqui eu vou tomar uma Fanta laranja. Amigas, vou falar pra vocês que eu tava com muita vontade de tomar. Comentei com o Nicolas que eu tomava muito na minha infância. E eu comprei e simplesmente esqueci de tomar. E aí agora eu olhei na geladeira e resolvi que vou tomar ela. Já faz alguns dias que tava ali. E vou colocar agora por cima também do macarrão um queijinho ralado. Agora sim, pós-treino e pós-almoço, tomei meu banho, já estou aqui com uma roupa limpinha, cheirosa também, lavei bem o meu cabelo. E o que eu queria comentar com vocês, amigas? Hoje eu fiz um bom treino, porém não foi um dos meus melhores dias de treino. Eu tava me sentindo um pouco mais cansada, eu acho que é por conta do dia da semana também, hoje já é quinta-feira, então já estou aí no meu quarto treino da semana, exatamente. Então, assim, meu corpo já tá começando a ficar cansado. Eu consegui treinar bem, pegar boas cargas, porém, eu senti que eu sofri um pouquinho mais, sabe? Não consegui concluir as repetições que eu geralmente costumo. Então, entreguei 1, 2 repetições a menos ali em cada série. Dependendo do exercício, né? Principalmente na elevação pélvica, que é bastante peso. Então, de qualquer forma, foi um treino muito bom. Agora eu sentei aqui, né, pra trabalhar e saí do escritório, amigas, porque tá um calor aqui. Tá um calor assim que eu andava na rua pra voltar pra casa e eu estava derretendo, tava sentindo assim, chegava a doer a minha pele de tão calor que tava. A sensação térmica tá muito quente hoje. Então eu vim pra cá porque a gente ligou o ar-condicionado da sala. E aí, pra não ficar com um monte de ar-condicionado ligado na casa, eu fico trabalhando daqui, porque daí a gente fica todo mundo no mesmo ambiente climatizado. Tanto eu quanto a Dora, né, que é a minha cachorrinha que tá ali. O Nicolas, ele saiu agora durante a tarde e o Beto, ele tá na creche, então estamos eu e a Dora em casa. Agora eu preciso focar aqui no meu trabalho, então preciso focar nas coisas que eu tenho pra entregar e eu ainda quero fazer o meu inglês. Então vou fazer o meu bloco de trabalho agora, entregar a minha tarefa que eu preciso entregar pra hoje. E é isso, amigas, agora bora lá trabalhar, que não dá pra viver só de treino, né?
Já que hoje eu tô mostrando pra vocês todas as minhas refeições, eu vou fazer agora o meu lanche da tarde e resolvi mostrar pra vocês também. Agora vão ser mais ou menos umas 5h30 e deu vontade de comer alguma coisa. Na verdade, deu fome e o horário, né? Então, vou fazer aqui agora um sanduíche com um pão. Na verdade, são 2 fatias de pão. Vou colocar uma salada também. Eu vou colocar rúcula e aí vou colocar requeijão e frango. E essa também é mais uma das opções que eu tenho no meu plano alimentar. Eu tenho também outras opções no meu plano alimentar. Acho que eu devo ter umas 4 ou 5 opções de lanche da tarde. Inclusive, a opção que eu mais uso é do doce, né? Que é a versão de frutas, iogurte e whey. Então fica ali um docinho bem refrescante, né? Porque eu deixo um pouquinho no congelador também. E só que essa semana eu tô com mais vontade de comer coisas salgadas no horário da tarde. Não sei exatamente por quê. Eu não enjoei, né, da minha opção das frutas com whey. Mas eu tô com vontade de comer mais opções salgadas. Então, por isso que eu tô optando mais pela versão de comer o sanduíche. Tem outras versões também. Eu acho que é massa de pastel com proteína e fazer na air fryer. Só que eu não tenho air fryer, amigas. Aí eu deveria fazer no forno. Então, eu nunca faço essa opção, nunca fiz. Mas tem também meu plano alimentar. E tem uma opção também com pipoca, que geralmente é a versão que eu uso no final de semana, que é pipoca, frutas e whey. Mas hoje eu vou fazer essa opção aqui do salgado, que eu tô com bastante vontade de comer um pãozinho. E esse frango aqui tá maravilhoso, amigas. Eu fiz ele ontem e tá, assim, uma delícia. É o mesmo frango, né, que eu comi na hora do almoço. Mas agora eu vou comer no formato com sanduíche. Olha que lindo que ficou. Vê se não dá vontade de seguir o plano com refeições assim, lindas e deliciosas também. Nem reclamo do meu plano alimentar, amigas. Eu tenho opções maravilhosas e com tudo que eu gosto. Basta conversar certinho com o nutricionista que ele consegue encaixar certinho o que a gente gosta dentro do nosso plano alimentar. Inclusive, eu tava aqui me lembrando que na última consulta que eu fui com o meu nutricionista, faz mais ou menos umas 2 semanas, eu tava conversando com ele que eu não entendo nada de nutrição. Basicamente, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que é o correto, mas eu não entendo a questão de macronutrientes, substituições e o que fazer. Tanto é que sempre peço ajuda pro meu marido, porque ele entende bastante. Apesar de não ser da área, ele gosta muito de estudar sobre nutrição. E aí eu tava conversando, né, com o meu nutricionista, que eu sou uma pessoa que eu não entendo nada. E aí ele respondeu que, de fato, eu não preciso entender. A gente é uma dupla, né, ele me passa o meu plano alimentar de acordo com os meus objetivos, porque ele é uma pessoa que estudou pra isso. É claro que a gente não precisa de um nutricionista por muito tempo, por muitos anos. Eu me alimentei de forma correta sem nutricionista, porém eu não consegui atingir os meus objetivos estéticos, né? Então a gente consegue sim, claro, emagrecer, consegue dar o nosso melhor ali, se a gente estudar um pouquinho. O meu problema é que eu realmente não queria estudar, não queria entender. E aí eu fazia minha alimentação ali no base do meu achismo. Eu também não queria ir atrás das informações. Então assim, ou a gente vai atrás das informações e faz as coisas sozinha, ou a gente chega em um momento que a gente precisa da ajuda de um profissional, de um especialista. Mas eu não tô dizendo aqui pra vocês que vocês precisam de um nutricionista, certo, amigas? Essa aqui eu tô mostrando pra vocês a minha rotina de hábitos saudáveis. E eu tenho acompanhamento com um nutricionista, eu acho que vai fazer 3 meses. Então, de todos os anos, né, que eu treino, já faz mais de 10 anos, eu não fazia acompanhamento com nutricionista. Então, assim, a gente consegue chegar nos nossos objetivos, emagrecer, sem a ajuda de um profissional. Mas fica mais fácil quando a gente tem a ajuda de alguém que entende muito mais do que a gente.
Eu tava aqui agora fazendo meus estudos em inglês e um dos meus objetivos agora para este ano, amigas, é realmente focar e aprender inglês. Então eu sempre tô tentando, né, tirar um tempinho ali, uns 30, 40 minutos por dia para estudar. Não é todos os dias que eu consigo, mas eu prezo muito, amigas, pelos estudos, porque eu acho que além da gente ter uma saúde física, né, o nosso corpo ali tá legal também, eu acho muito importante a gente também tá com a saúde da nossa cabecinha em dia, tanto saúde mental, quanto também exercitar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele é como um músculo, a gente precisa exercitar ele frequentemente para que ele consiga realmente se desenvolver. Então, se a gente ficar naquele momento ali de preguiça, naquele momento de fazer, realmente não sair da nossa zona de conforto, a gente nunca vai fazer o nosso cérebro se exercitar e realmente aprender as coisas que a gente precisa. Eu sei que é desconfortável, né? Eu tava até pensando nisso agora, que ultimamente eu ando bem preguiçosa assim para estudar. Porque realmente é desconfortável a gente fazer o nosso cérebro pensar e raciocinar. Mas se a gente não faz isso com frequência, se a gente não se expõe a isso, a gente nunca vai conseguir realmente, né, alcançar aí as coisas, os nossos conhecimentos. Então é uma coisa que eu classifico também como saudável, é colocar estudos nas práticas dos meus dias. Claro que depende daí do dia, tem dias que eu estudo inglês, tem dias que eu estudo para minha profissão, mas eu tô sempre tentando aprender alguma coisa nova para colocar realmente na minha cabecinha para funcionar e aprender sempre coisas novas, porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente, amigas, é conhecimento. Já tô pronta para dormir e eu já ia me esquecendo da minha creatina, então vou tomar ela aqui com um pouquinho de água para não passar o dia sem. E eu tô tomando no momento essa aqui da Mais Mu. Ela é no sabor de melancia e fica assim, nesse tonzinho vermelho, quase rosado. Bom, amigas, eu vou finalizando este vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um conteúdo aqui do canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e até o próximo vlog. Beijos!